Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Quero ler com os irmãos do primeiro versículo ao versículo de número 5. Primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 2. Nós vamos ler, queridos, do primeiro versículo ao versículo de número 5. 1 Pedro, capítulo 2. Quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 5, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra é a verdade. E o que nós queremos, Deus, é viver de acordo com a Tua palavra, viver a verdade. Por isso, Pai, nós clamamos pela ação do Teu Espírito, que comunica a verdade aos nossos corações, que transforma os nossos corações, nos conformando alegremente à verdade. Por isso, Pai, eu peço, clamo para que o Senhor me use neste momento como instrumento do Senhor, mas também, Deus, que o Senhor, pela Tua graça, ministre a Tua igreja, porque esta é a Tua palavra. Opera com graça nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Este mês, queridos, nós vamos comemorar os 67 anos de organização da nossa igreja. Então você já reserva na sua agenda os dias 29 e 30 de março, o último final de semana de março, para que nós estejamos aqui juntos celebrando mais um ano de organização da nossa igreja. E é um final de semana inteiro festivo, culto no sábado à noite de ação de graças ao Senhor, seguido pelo salgadinho este bom, né? E é eterno, né? Vai ser eterno, ficou marcado para a história da igreja. Um bolo, na manhã, escola bíblica regular, normalmente, seguido de um almoço, organizado pela nossa UPH, nossa União Presbiteriana de Homens. E mais à noite, queridos, culto solene, de ação de graças ao Senhor, em que estará nos visitando, vai trazer a palavra o reverendo Davi Elon, da Igreja Presbiteriana de Higienópolis, em São Paulo. Esse é um final de semana inteiro de festa, de celebração e de ação de graças ao Senhor, e por isso você está convidado para estar conosco. Agora, queridos, eu acredito que pensar e meditar na nossa vida como igreja precisa ser algo que nós fazemos regularmente, não apenas quando nós celebramos o nosso aniversário. E é exatamente por isso, irmãos, que eu resolvi pregar novamente esse sermão, para que nós sejamos edificados como a casa do Espírito, a casa espiritual. Durante todos esses anos, queridos, a nossa igreja tem provado de grandes bênçãos. E a grande prova disso é que mesmo depois de 67 anos, depois de tanto tempo, nós continuamos aqui e a nossa igreja continua crescendo. No entanto, queridos, isso não pode fazer com que a gente esqueça que durante todos estes anos, a nossa igreja também experimentou de grandes desafios, não é verdade? Desafios com a vida da igreja, com a própria igreja, na própria igreja. Desafios que atingiram as famílias da igreja
Mas também todos nós enfrentamos desafios pessoais também. E é por causa destas lutas, dessas dificuldades, desses desafios, que alguns irmãos vão lembrar de pessoas que viveram conosco, caminharam conosco, mas que acabaram por naufragar na fé. Os irmãos também vão lembrar de outras pessoas que foram embora para outras igrejas, e ainda os irmãos talvez saibam e identifiquem outros irmãos que acabaram por experimentar de uma mornidão espiritual terrível. No entanto, queridos, eu quero crer que, porque nós estamos aqui hoje, ao longo do tempo, muitos irmãos enfrentaram estes desafios e permaneceram fiéis durante todo esse tempo. Mas isso, queridos, não pode nos fazer esquecer que a vida cristã é marcada por intensos desafios, por muitas lutas. As lutas e dificuldades que nós ultrapassamos no passado não são a garantia de que nós estaremos imunes aos desafios, dores, lutas, tempestades e dificuldades que ainda virão. Todos nós sabemos que nós vamos continuar enfrentando dificuldades, todos nós sabemos que outras lutas virão, e eu não estou aqui jogando praga, é apenas uma constatação a respeito da vida, em especial da vida cristã. As lutas estão sempre presentes, as dificuldades estão sempre presentes. É por isso, queridos, que nós, como igreja, precisamos preparar o nosso coração para enfrentarmos, para vivermos essas dificuldades. E isso precisa acontecer, porque nós somos as pedras vivas que são edificadas como a casa do Espírito. A primeira carta de Pedro, irmãos, é endereçada aos crentes que eram forasteiros em uma das regiões mais distantes do Império Romano. E quando nós atentamos para os temas que o apóstolo Pedro trata nessa carta, queridos, nós vamos perceber que esses cristãos passavam por um tempo de muito sofrimento por causa da perseguição. Acontece, queridos, que a experiência da perseguição não está restrita unicamente aos dias do apóstolo Pedro, irmãos. Ainda que muitos tentem amenizar essa realidade, ainda que muitos tentem enfraquecer a realidade, a verdade, nós precisamos admitir que a vida de perseguição contra a igreja é real. É evidente, queridos, que a perseguição que nós vivemos não chega nem aos pés da perseguição que nós vemos em alguns países mundo afora, onde alguns cristãos são presos e muitas vezes mortos apenas por professarem a sua fé em Jesus. A perseguição que nós experimentamos, queridos, ela é uma perseguição muito mais velada, mais disfarçada. Ela vem sobre nós através das ideologias, da política, de uma falsa ideia de desenvolvimento tecnológico e social. Veja, irmãos, não tem como negar que nós vivemos sim em uma sociedade que aceita valores e que legaliza princípios que são completamente incompatíveis com a palavra de Deus. E queira você ou não, nós somos estrangeiros e peregrinos e forasteiros neste mundo. Mas entenda, ainda que Pedro escreva principalmente aos cristãos perseguidos, os princípios dos quais o apóstolo trata aqui conosco, queridos, devem ser aplicados a todo tipo de sofrimento que não seja o sofrimento causado pelo nosso pecado. Em outras palavras, irmãos, Pedro está escrevendo a todos aqueles que estão vivendo em um lugar
onde os valores da sociedade entram em choque com os valores do Evangelho, e que por causa disso, como consequência disso, acabam experimentando o sofrimento. Nisso, irmãos, nós entendemos que nessa carta o apóstolo Pedro nos mostra o lugar do verdadeiro consolo, o lugar da orientação e do encorajamento que nós precisamos para enfrentarmos o mundo em que nós vivemos. E uma das formas que o apóstolo Pedro usa para fazer isso, queridos, é nos lembrar quem nós somos. E nesse texto em específico ele nos diz que nós somos pedras vivas. Não é isso que ele diz no versículo 5? Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Irmãos, que visão maravilhosa é essa? Pedro está nos dizendo que uma das respostas para o sofrimento e para a perseguição é percebermos a nós mesmos como pedras vivas que formam a igreja, que formam a casa do Espírito. Veja bem, nós não somos pedras vivas que estão largadas por aí. Nós não somos pedras vivas amontoadas num canto da praia, ou espalhadas aleatoriamente nesse mundo mau. Tem um lugar, eu não lembro o nome da rua, porque eu sou péssimo com nomes de rua, queridos, mas que é no trajeto da minha casa até aqui. Tem um lugar que estavam arrumando uma calçada ali, e alguém, sem ter muito o que fazer, pegou as pedras que estavam arrumando, ou que sobraram da arrumação da calçada, e empilhou ali em cima de um toco de árvore. Ficou bem parecido com esse monumento que eu coloquei na imagem aí, né? Irmãos, nós não somos pedras vivas espalhadas ou pedras vivas amontoadas de qualquer forma. Nós somos as pedras vivas que formam alguma coisa, que formam a igreja. Na imagem que o apóstolo Pedro nos apresenta aqui nesse texto, queridos, os cristãos, eles não são individualmente várias igrejas espalhadas por aí, mas nós somos arranjados intencionalmente para formarmos a casa do Espírito. Que identidade maravilhosa, irmãos. Nós somos pedras vivas que somos edificados para sermos casa e espiritual. E isso deveria nos consolar, isso deveria nos encorajar para vivermos como forasteiros neste mundo mau e perverso onde vivemos. Mas pode ser que você esteja pensando, pastor, olha só, eu não consigo me ver como pedra, não. Pedra é algo duro, algo constante, algo firme. Eu estou parecendo mais uma gelatina e eu não estou falando da sua forma física. Eu olho para a minha vida diária com Deus e eu não tenho firmeza na palavra. Eu não consigo manter uma rotina de oração. Como eu posso ser a casa do Espírito se eu sou tão inconstante no meu dia a dia com Deus? Essa é uma crise que muitos de nós vivemos, não é verdade? No entanto, irmãos, a verdade é que a única forma de sermos edificados como casa do Espírito é se nós estivermos em verdadeira comunhão com Cristo e abandonarmos o nosso pecado. E então, queridos, se nós estamos conectados com Cristo, a pedra viva, então nós, como pedras vivas, somos edificados como casa do Espírito. Por isso, se você quer viver esse processo de edificação gradual como igreja, como parte dessa casa do Espírito, então, em primeiro lugar, abandone tudo que atrapalha a verdadeira comunhão. Já no primeiro versículo, queridos, o apóstolo Pedro já nos diz o que nós devemos fazer. Ele diz, portanto, abandonem toda maldade, todo engano
hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Esse termo abandonar, que a revista atualizada, a versão preferida de alguns, traz como despojar, queridos, é a palavra que a igreja do primeiro século mais usava para se referir a tudo aquilo que nós deveríamos deixar de lado, por ser um tipo de comportamento inconsistente com a vida cristã. Tudo aquilo que era incompatível com o evangelho precisava ser despojado, precisava ser abandonado. O apóstolo Paulo em Romanos, em Efésios e em Colossenses usa o mesmo termo para fazer referência aos pecados que nós deveríamos abandonar. O autor da carta aos Hebreus usa a mesma palavra para dizer que nós devemos abandonar o peso do pecado. E Tiago diz que nós devemos abandonar toda a impureza, utilizando este mesmo termo, despojando, abandonando. No entanto, queridos, perceba que a lista de pecados que Pedro faz referência são pecados muito específicos. Ele poderia simplesmente dizer assim: portanto, abandonem os pecados de vocês. Portanto, deixem de lado a idolatria, os pecados que vocês praticam, mas não. Ele lista um tipo específico de pecado, irmãos. Ele fala sobre maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. E o motivo, queridos, pelo qual ele faz referência a esses pecados, irmãos, é porque esses pecados destroem relacionamentos. E se esses pecados destroem relacionamentos, eles têm o poder maldito, demoníaco, para destruir a vida em comunidade também. Veja como isso é sério, irmãos. Nós, como cristãos, somos forasteiros neste mundo. E eu quero que você construa na sua mente essa imagem de um forasteiro, um peregrino. Nós vivemos como peregrinos solitários, como gente isolada da sua própria pátria, a pátria celestial. Nós estamos experimentando a solidão no nosso dia a dia, quando nós nos vemos lutando pela verdade de Deus no trabalho, na vizinhança, na escola, na faculdade e muitas vezes até dentro de casa. E o único lugar desse mundo mau em que nós deveríamos nos sentir mais ou menos em casa é quando nós nos reunimos. As pedras vivas formando a casa do Espírito, a igreja. No entanto, se nós cultivamos esses pecados entre nós, nós acabamos por destruir o único lugar onde os forasteiros solitários poderiam se sentir em casa. Irmãos, eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi outros irmãos dizendo que se sentem melhor com seus amigos do mundo do que com seus irmãos da igreja. E tudo isso porque nós não abandonamos os pecados que corrompem a comunhão. Nós continuamos nos atacando, movidos pela inveja, pelo engano, pela hipocrisia, e isso arrebenta com a igreja. Se nós vivemos assim, irmãos, nós estamos destruindo a comunhão, queridos. Se as pedras vivas não abandonam a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, é impossível edificar a casa do Espírito, queridos. Se nós queremos ser casa espiritual, se nós queremos viver como igreja, e nós queremos, então nós precisamos que o nosso coração seja transformado, e nós precisamos abandonar tudo aquilo que destrói a comunhão. E eu não quero que você saia desse culto pensando, verdade, pastor, fulano e ciclana precisam abandonar esses pecados aí.
Não. Eu não quero que você enxergue ou se enxergue como esse pobre coitado que é ofendido com os pecados dos outros irmãos, ainda que você seja. Eu quero que você olhe para si mesmo como este que tem potencial para pecar e que por isso precisa abandonar esses pecados. Acontece que assim como eu, você sabe que abandonar pecados não é algo tão fácil assim, não é verdade? Ao ouvir que você tem que abandonar pecados, talvez você pense, mas pastor, olha só, eu estou tentando. Eu estou tentando com todas as minhas forças. Pastor, eu tento, mas quando eu vejo, eu já dei uma palavra atravessada contra outra pessoa. Eu tento, pastor, mas quando eu vejo, eu já falei o que não devia, expressando a minha maldade. Como é que eu faço para não fazer isso? Pedro nos traz a resposta, irmãos. A única forma de abandonarmos tudo aquilo que atrapalha a vida de comunhão é desejarmos Cristo ardentemente. É por isso que se você quer viver esse processo de edificação gradual como igreja, como parte da casa do Espírito, então, em segundo lugar, deseje ardentemente a Cristo. Veja o que o apóstolo Pedro nos diz no versículo 2: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. E eu quero que você preste muita atenção na explicação desse versículo. A primeira coisa que você precisa saber é que a versão Revista e Atualizada utiliza um adjetivo para falar da intensidade do nosso desejo. Não é verdade? Quem tem a Revista Atualizada aí já percebeu. Naquela versão o texto nos diz: desejai ardentemente. E o motivo pelo qual os tradutores colocam essa qualificação para o desejo que nós devemos ter é porque está implícito no mandamento do apóstolo Pedro que o desejo que nós devemos ter pelo genuíno leite espiritual precisa ser intenso, ardente. E a segunda coisa que nós precisamos saber é que o uso da palavra leite nesse texto não tem o mesmo significado que o apóstolo Paulo usa lá na primeira carta aos Coríntios. Lá o apóstolo Paulo disse que ele deu leite para aqueles cristãos beberem, porque ele não podia alimentá-los com comida sólida. Lembra disso? Porque eles ainda eram imaturos para suportar algumas verdades. No entanto, queridos, o uso que Pedro faz da palavra leite aqui, irmãos, não é uma referência à imaturidade daqueles irmãos a quem ele escreve. O que Pedro quer dizer, queridos, é que assim como um recém-nascido anseia pelo leite, nós devemos ansiar pelo genuíno leite espiritual. E se você tem filho, você já deve ter visto como é o desejo de um recém-nascido pelo leite da mãe, não é verdade? Se passa alguns minutinhos da hora do mamar, o nenê faz um escarcéu, não é verdade? Se por algum motivo o leite demora para chegar, é uma choradeira, é uma reclamação intensa. Você até pergunta assim, onde é que devolve isso aqui? Não, isso não, ninguém pensa isso. Ninguém pensa isso. Só essa imagem, queridos, já expressa o tipo de desejo que nós deveríamos ter a respeito deste genuíno leite espiritual. Mas você deve estar pensando, pastor, o que é esse genuíno leite espiritual? Numa primeira impressão, queridos, nós poderíamos pensar que esse leite espiritual é uma referência à palavra de Deus. E é justamente assim que muitos vão interpretar essa passagem, como se o genuíno leite espiritual fosse a palavra de Deus. Ainda mais porque o contexto dos versículos anteriores parece cooperar para essa interpretação. O versículo 23, inclusive, do capítulo anterior, vai dizer para nós que nós fomos regenerados por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Essa perspectiva nos traria, assim, uma proposta muito boa. Deus
nos regenera pela palavra, mas Ele também nos sustenta, Ele nos alimenta pela palavra, o que é absolutamente verdade. Não é mesmo? Deus continua nos sustentando e nos fazendo crescer pela sua palavra, e o esforço do cristão precisa se concentrar no Senhor que fala conosco a partir da sua palavra. No entanto, queridos, apesar disso ser absolutamente verdade, nós precisamos entender que o que Pedro está dizendo para nós nos versículos anteriores é que a palavra que Deus usou para nos regenerar não foi a palavra escrita, a Bíblia, mas foi a palavra pregada. O fim do versículo 25 explica isso, que é uma palavra anunciada pelos evangelistas. Ou seja, foi a pregação do evangelho que Deus usou para nos regenerar. Mas isso precisa nos levar a uma compreensão um pouco mais profunda, queridos, porque isso tem a ver com o conteúdo do evangelho que nos regenerou. Irmãos, domingo após domingo, o Senhor tem levantado os seus pregadores para anunciar o evangelho no púlpito das igrejas. E o motivo, queridos, pelo qual nós fazemos isso, não é tão somente porque nós somos obrigados a fazer isso, ou então porque nós somos movidos pelo nosso senso de dever, como o reverendo André Aldo falou na classe de casais hoje pela manhã. E tampouco não é porque nós somos pagos para isso. O motivo, irmãos, pelo qual nós insistimos em anunciar o evangelho é porque a mensagem das boas novas é o que trouxe o maior impacto e a maior transformação na vida dos fiéis pregadores do evangelho. É porque eles viram e perceberam que toda a vida cristã se move por causa das boas novas de que Cristo salva o perdido. É a nossa santidade que é movida pelo Evangelho, é a nossa vida de serviço, o nosso senso de comunidade, a identidade que nós temos, tudo nas nossas vidas é movido pelo Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Jesus nos salva da nossa condição de pecadores e que de fato nos conecta com Deus, porque nós cremos em Jesus, nós estamos conectados com Deus. Perceba, irmãos, Jesus é o que de fato nos mantém conectados ao Deus de toda graça. Quando Pedro nos diz que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, ele não está dizendo para mim e para você, e nem para os cristãos a quem ele escrevia, que nós devemos ler mais a Bíblia e que nós devemos ouvir mais sermões e pregações, ainda que a gente deva fazer isso. O que Pedro está dizendo é que nós devemos desejar mais de Cristo, que é a mensagem que unifica toda a Bíblia. Jesus é a mensagem de todas as pregações bíblicas. Só Deus em Cristo pode nos dar vida e sustentar a nossa vida. Quando nós, irmãos, desejamos ardentemente a Cristo, quando nós ansiamos por Ele, quando nós anelamos por Ele, então a nossa vida espiritual cresce, a nossa salvação se desenvolve, e é a partir de quem Cristo é e do que Ele fez em nosso favor que nós somos capacitados para abandonar os pecados do primeiro versículo. Veja bem, quantos sermões você já ouviu ao longo da sua vida? Dezenas, centenas, talvez milhares. Se você tem 30 anos de crente, ouvindo um sermão por semana, você já ouviu 1.520 sermões. E quantas vezes você já leu a Bíblia? Quando eu parei de contar uns 20 anos atrás, eu já tinha lido 9 vezes. Mas deixa eu te falar, não foi a quantidade de sermões, nem a quantidade de vezes que eu li a Bíblia que fez com que eu provasse de crescimento para a salvação. Quando eu olho para o meu passado, irmãos, e eu percebo que
o que de fato contribuiu para o meu crescimento pessoal foram os momentos em que eu provei de um desejo ardente por Jesus. Isso não é verdade na sua vida também? Eu sei que esse desejo ardente por Jesus provavelmente tenha te conduzido para ler mais a Bíblia, para querer ouvir mais pregações, mas o que produziu isso foi o desejo ardente por Cristo. O genuíno leite espiritual que nós devemos desejar ardentemente é Cristo. Cristo é o único alimento que de fato pode nos conduzir ao crescimento para a salvação. E isso acontece, irmãos, porque só em Cristo nós provamos de fato da graça bondosa de Deus que nos faz crescer. E não é isso que o apóstolo Pedro nos diz no versículo 3? Se é que você tem a experiência que o Senhor é bondoso. Em todo esse texto, queridos, Pedro está fazendo um paralelo com o Salmo 34, que nós lemos durante a liturgia do culto de hoje. E no versículo 8, o salmista diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Mas veja, não é só no versículo 3 que Pedro faz uma alusão a esse Salmo 34. Todo o trecho faz referência a esse salmo. No contexto do Salmo 34, queridos, o Senhor é quem nos livra dos nossos temores, no versículo 4 do Salmo 34. O Senhor é a esperança de livramento contra o vexame, Salmo 34, versículo 5. O Senhor é quem responde à oração do aflito e que o livra das suas angústias, Salmo 34, versículo 6. O Senhor é quem o sustenta em tempos de privação, Salmo 34, versículo 9 e 10. E essa era a realidade na vida daqueles para quem o apóstolo Pedro estava escrevendo. Angústia, sofrimento, privações. Os crentes para quem Pedro escreve, irmãos, viviam tempos de intenso sofrimento, de perseguição, eram desprezados pela sociedade, humilhados pelo mundo, e nesse contexto de sofrimento, Pedro encoraja os crentes a olharem para a bondade do Senhor. Uma bondade que todos os crentes provam ao serem nutridos por Jesus. E como nós podemos ter certeza disso? Porque nós já temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Não é verdade? E se nós provamos da bondade de Deus na conversão, queridos, então nós podemos ter certeza que ainda existe mais da bondade de Deus para experimentar. Amém? Experimentar Deus, provar Deus, queridos, nos coloca diante de uma realidade extremamente única, de uma realidade extremamente íntima. O apóstolo Pedro podia ter feito outras analogias, como, por exemplo, ver Deus. Ele poderia ter falado sobre ouvir Deus. Ele poderia até mesmo falar sobre tocarmos Deus, mas nenhuma dessas experiências pode ser tão poderosa quanto saborear espiritualmente a Deus. Entenda, os nossos olhos veem diariamente um tanto de coisas com as quais nós não temos envolvimento nenhum, não é verdade? Nós ouvimos um tanto de coisas que não nos dizem respeito. Ontem, a Maria Ellen, falando no encontro de casais, ela disse que os homens conseguem escutar um monte de coisas e não ouvir, lembra? Nós conseguimos isso. Nós temos a capacidade de escutar um monte de coisa e não dar ouvidos àquilo. E se você já pegou um ônibus lotado, você sabe muito bem que involuntariamente nós estamos esbarrando em outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver conosco. Ver, ouvir e tocar não é sinônimo de intimidade. Nem sempre a nossa visão, a nossa audição e o nosso tato vão demonstrar para nós que nós nos importamos com aquilo que nós estamos experimentando, não é verdade? Mas quando nós falamos de nos alimentarmos de algo, nós estamos falando de algo, irmãos, que exige um relacionamento íntimo, não é mesmo?
Envolve o mais profundo do nosso ser, algo que estará dentro de nós, queridos. Você não vai colocar qualquer comida na sua boca. E tanto o Salmo 34, quanto o versículo 3 de 1 Pedro 2, trazem referência a esse provar, esse experimentar, como algo que nós comemos, como algo que nós saboreamos, como algo do que nós nos nutrimos. Ou seja, queridos, o nosso desejo ardente por Cristo só pode ser saciado no experimentar constante de Jesus, irmãos. O nosso ardente desejo por Jesus só pode ser saciado se espiritualmente nós saborearmos Jesus constantemente. Por isso, se você quer viver esse processo de edificação gradual como igreja, como parte dessa casa do Espírito, então, em último lugar, achegue-se continuamente a Cristo. Desejar ardentemente a Cristo, irmãos, precisa nos levar a nos achegarmos continuamente a Cristo. Pedro nos exorta no início do versículo 4, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Não existe relacionamento com Cristo que não seja constante, queridos. Um constante aproximar de Cristo. O movimento que esse verbo indica traz para nós uma ação constante de se achegar. Nós já somos chegados de Jesus por termos provado a salvação. No entanto, nós precisamos continuar nos aproximando através de uma vida de verdadeira comunhão. Achegar-se a Jesus em arrependimento e fé é apenas o primeiro passo. A conversão é apenas o primeiro passo. No entanto, o verbo indica um movimento contínuo. Nós devemos estar sempre nos achegando. E sabe por quê? Nesse texto, Pedro descreve Jesus como essa pedra viva. E que apesar de rejeitada pelos homens, para com Deus, era eleita e preciosa. Dizer que Jesus é a pedra viva rejeitada pelos homens é extremamente significativo em um contexto de perseguição, irmãos, como viviam aqueles crentes. Era como se Pedro estivesse dizendo que assim como eles vinham sendo desprezados e rejeitados e humilhados e perseguidos, Jesus foi rejeitado pelos homens. A Bíblia nos mostra que existe uma união inexplicável entre os sofrimentos de Cristo e o sofrimento dos cristãos, queridos. Desde a queda, depois de Abel, perseguido pelo seu irmão Caim, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus experimentaram de algum nível de perseguição, de rejeição, de humilhação e de sofrimento. O contexto do sofrimento e da rejeição é uma semelhança que todos nós temos, queridos. Não pense que essas coisas são exclusivas suas. Não é. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No entanto, queridos, nós não podemos pensar que a nossa única companhia nos sofrimentos são os outros crentes. O próprio Jesus, a pedra viva, foi rejeitado pelos homens. Queridos, nós somos sustentados em meio ao sofrimento, porque Jesus sabe o que é sofrer. Ele estende a mão na nossa direção quando nós somos rejeitados, porque Ele foi rejeitado. No entanto, queridos, nós não podemos ser definidos por esta rejeição. A nossa identidade não está na rejeição que nós sofremos pelos homens maus deste mundo. Isso porque, assim como nós experimentamos a rejeição com Cristo, o contrário também é verdadeiro. Nós somos eleitos e preciosos de Deus, porque Jesus é eleito e precioso para Deus. Se nós experimentarmos de vitórias e bênçãos,
é porque Jesus estendeu sua mão graciosa na nossa direção. Não foram os homens que definiram quem Jesus era, um rejeitado. A verdade, queridos, vem de Deus. E Deus enxerga Jesus como eleito e precioso. Perceba, existe uma completa semelhança entre os crentes, as pedras vivas, com Jesus, a pedra viva. A nossa identidade não está naquilo que os homens pensam a nosso respeito. A nossa identidade está em quem Jesus é, a pedra viva, eleita e preciosa para Deus. Não importa se você sempre foi rejeitado pelos homens, isso não define quem você é. Não importa se você foi rejeitado pelos seus pais, pelos seus chefes, por seus pastores, pelos seus líderes, por pessoas por quem você foi ou é apaixonado. Nenhuma rejeição dessas define quem você é. Você não é um rejeitado. Você, como pedra que vive em Cristo, é eleito e precioso por meio de Jesus. É por isso que nós precisamos nos achegar constantemente a Cristo, queridos. Porque em Jesus nós temos a nossa identidade estabelecida. Em Jesus nós encontramos conforto em meio à rejeição. Em Jesus nós encontramos preciosidade em meio às bênçãos. E é só quando nós permanecemos em íntima comunhão com Jesus que de fato nós podemos ser edificados como a casa do Espírito. Concluindo, queridos, nós somos as pedras vivas que, conectados com a pedra viva, somos edificados como casa espiritual. A igreja, a casa do Espírito. E ainda que nós enfrentemos enormes desafios como igreja, e ainda que nós enfrentemos muitas dificuldades, venham lutas sobre nós, mesmo que nós sejamos perseguidos por vivermos com fidelidade ao Senhor, ainda assim, queridos, nós somos chamados para vivermos como pedras vivas, e como pedras vivas, nós somos chamados para edificarmos a casa do Espírito, a casa espiritual que é a igreja. Quando nós estamos em Jesus, irmãos, nós estamos sempre provando de grandes transformações. Como pedras vivas, nós devemos abandonar tudo aquilo que atrapalha a verdadeira comunhão. Nós devemos desejar a Cristo ardentemente e nós devemos nos achegar continuamente a Jesus. Porque só assim, queridos, nós podemos ser edificados como casa do Espírito. Só assim a Igreja Presbiteriana do Tarumã pode continuar sendo bênção na cidade de Curitiba e entre as nações. A minha oração, queridos, é que nós, como igreja, como casa espiritual, vivamos para agradar a Deus. E que nessa vida de adoração nós possamos permanecer firmes na proclamação do Evangelho, fazendo com que outros se acheguem continuamente a Jesus. E que assim Deus nos abençoe. Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos. Nós vamos clamar para que o Senhor trabalhe esta mensagem no nosso coração e para que nós sejamos de fato edificados como a casa do Espírito, casa espiritual, a igreja, como pedras vivas que somos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos, Pai, para que o Senhor o tempo todo ministre em nós, traga transformação aos nossos corações, para que em todo tempo nós possamos desejar a Cristo ardentemente e que nós continuemos a nos achegar a Ele, para que assim, por intermédio de Cristo, nós possamos abandonar tudo aquilo que destrói, que arrebenta a comunhão. Opera, Deus, nas nossas vidas. Que o nosso coração seja impactado pela verdade. Que nós possamos ansiar cada vez mais pelo Senhor. E que, ao provarmos do Senhor, provarmos da Tua bondosa graça, nós possamos de fato abandonar os nossos pecados
provando do Senhor. Opera, Deus, na nossa vida, opera, Deus, na nossa igreja, para que o tempo todo, como pedras vivas, nós possamos enxergar a nossa identidade em quem Jesus é, não naquilo que os homens dizem que nós somos. Por causa de Cristo, exaltado seja o Senhor, nós somos eleitos e preciosos aos teus olhos. Louvado seja o teu nome. Opera a verdade em nós, ministra a verdade em nós, e que ao adentrar esta verdade na nossa mente e no nosso coração, nós sejamos profundamente transformados, impactados, e que a nossa vida possa ser diferente a partir da verdade. Opera em nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação, e que o poder do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.